Continuem escrevendo. Vou repetir a pergunta. O que é ser mulher para você? O que é ser mulher para você? Continuem escrevendo. Se eu estiver atrapalhando muito, vocês podem abaixar o meu volume, mas em alguns momentos eu vou retomar, porque como eu comentei, algumas meninas cai a conexão e elas precisam voltar. Então vou repetir esse mote. O que é ser mulher para você? Lembrem de escrever no fluxo. O importante é conseguir colocar no papel tudo o que vocês pensarem. Sem tentar enquadrar no formato.
Mais um minutinho. Gurias, mais uma vez, eu peço para que vocês abandonem a escrita. O escrito, na verdade, né? A escrita vocês abandonem jamais. Meninas, então, como é que foi para vocês? Como é que está sendo escrever dessa maneira? Vocês já tinham feito algo assim? Está sendo fácil? Está sendo difícil? Eu posso contribuir com o que eu escrevi nesse momento Pode? e eu já te respondo que é fácil e difícil. Por quê? Porque a gente está acostumado a escrever bem direitinho, né? Com todas as vírgulas no lugar, com os pensamentos assim bem organizados, mas eu te confesso que isso faz bem, é libertador. E eu não li o de antes porque eu achei que ficou assim meio quinto ano. Eu sou professora do quinto ano, não gostei muito, mas eu não vou mexer se eu precisar te mandar. Talvez eu só arrume um pouquinho. Então, o que é ser mulher para você? Ser mulher é ao mesmo tempo fantástico e perigoso, frustrante e realizador, bonito e frágil. Ser mulher é saber que sem nós a humanidade não existiria, mas ao mesmo tempo com a sensação de que gostariam que fôssemos extintas. Tamanha brutalidade e desrespeito que aplicam com alguma por isso sozinha, para poder bater no peito e gritar que sou independente. Ser mulher é escolher se quero estar só ou acompanhada, se quero romantismo ou aventuras. Ser mulher é ser respeitada, não pelo fato de ser mulher, mas por ser humana, por ter pensamento crítico, por contribuir com a sociedade. Ser mulher é ser livre para escolher o que gosto e o que me faz bem. Arrasou, obrigada, Estefânia. Sim, gente, inclusive eu faço essas perguntas sempre, né? Dar aula é aprender a dar aula. A gente tem uma estrutura, mas sempre depende da turma, das pessoas que estão participando. E no encontro passado, as meninas comentaram muito sobre isso que a Estefânia trouxe. E eu fiquei me perguntando se estava acontecendo com vocês também, que elas estavam muito presas naquele molde, né, de escrita, principalmente para a faculdade, onde são exigidos muitos padrões, formatos, etc. E uma delas, inclusive, que estava fazendo faculdade de Direito, comentou que acho que até o segundo exercício, que foi esse que a gente fez agora, estava sendo muito difícil para ela se soltar e escrever realmente aquilo que estava passando pela cabeça dela, o que ela estava com vontade. Ela comentou que ela se pegava, assim, né, de alguma maneira, julgando, pensando se devia ser daquele jeito ou não. E eu trago essa reflexão, né, como a gente sempre tem que estar obedecendo alguma coisa ou alguém, e por isso eu repito, esse é o intuito dessa oficina, que a gente não obedeça a ninguém a não ser a nós mesmas, né, de alguma forma. Vocês têm aqui uma estruturinha para seguir, mas a ideia dessa estruturinha é justamente deixar vocês livres. Esse formato assim de escrita em fluxo eu gosto muito, até já comentei no início da oficina, que eu acho que ele revela a maneira muito pessoal de cada pessoa escrever. E eu acho que vocês depois vão achar alguma coisa em comum nos textos de vocês, vocês vão perceber que vocês têm um jeitinho próprio de escrever, que independe de formatos ou outras coisas que já foram impostas para vocês escreverem. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa sobre isso que a gente fez? Essa forma de escrever, esse estilo, é
um jeito de escrita que eu faço bastante, escrita em fluxo. Eu geralmente amo de devaneio. Foi assim que eu trabalhei com ele no meu TCC, que era justamente essa ideia de colocar para fora na escrita e olhar só depois como ficou. No caso do devaneio mesmo, eu não tinha nenhum mote inicial, era literalmente vamos escrever assim e depois a gente descobre que foi colocado para fora. Então eu acho muito gostoso, é tipo um suspiro assim, tipo quando chega no final do dia que tá cansada e faz assim, tipo, e tu coloca para fora assim, tipo, dá uma aliviadinha. Eu gosto bastante dessa maneira de escrever assim. Exatamente, obrigada. Eu gosto. Pode ir, Nina, pode ir. Eu gosto bastante. Eu, por ser uma pessoa que não tem uma faculdade, eu sempre me sinto menos que os outros. E aí, tipo, nesse tipo de exercício, que foi aonde eu pensei assim, bah, quem sabe eu consigo escrever, né? Foi aí que eu vi que existia essa possibilidade, assim, para mim. Que é sempre, a gente sempre acaba se diminuindo, se menosprezando. Pelo menos eu sou bastante assim. E aí, na última oficina que eu fiz, o texto, eu montei o meu texto para apresentação. E aí eu fiz ele assim, foi um dia que eu tive, tipo, eu estava chorando, eu estava numa crise, porque eu estava me sentindo assim, sempre menos, né, sempre me menosprezando. E aí eu decidi escrever e colocar tudo para fora. Naquele dia, uma colega minha me disse, escreve. Não, ela começou a conversar comigo, aí eu peguei e disse, não, vou escrever. Vou aproveitar que eu tô sofrendo essa sofrência para fazer alguma coisa que preste, porque ficar sofrendo só não dá. E aí eu escrevi tudo, e depois eu modifiquei, e é muito gostoso mesmo, e realmente eu tô amando. Coisa boa, Nina, coisa boa ouvir isso, quer dizer, coisa boa ouvir esse final, né, que tá ajudando, e era isso mesmo que eu queria, motivar as mulheres a escreverem sobre si, a escreverem seus pensamentos, seja lá o que for, porque como eu comentei já várias vezes, e vocês também, em outros lugares a gente não tem essas oportunidades, muito antes até pelo contrário, né? Cada vez mais vão podando a gente de certa forma. E imagina, tu não é menos que ninguém por questão de faculdade, por nada. Isso não tenho nem como entrar nesse assunto, porque para mim não faz sentido nenhum. Sei, né, que a sociedade impõe coisas pra gente, mas eu não acredito nisso. Se eu atrair um público maior, assim, com formações diversas, eu acho que foi muito pelas pessoas que me ajudaram a divulgar a oficina, que são pessoas que estão atreladas, assim, a instituições de ensino, mas só por isso, porque ela é uma oficina aberta para todas as pessoas e, como eu comentei antes, o meu intuito é cada vez mais que a gente seja igual, de certa forma, né? Valorizar as nossas diferenças, por assim dizer. Eu vou passar para o segundo mote, então, porque, nossa, gente, já faz 1 hora que a gente está aqui e eu quero que a gente consiga passar por tudo. Eu estava comentando lá no início, né, que eu pulverizei a oficina para que mais pessoas tivessem acesso, a questão dos horários, e esqueci de finalizar esse pensamento, que justamente por ela ser mais pulverizada, ela é mais curtinha também, né? O meu intuito é que essa oficina, nos próximos tempos, ela dure mais tempo, que a gente se aprofunde em outras questões, trabalhe outros motes. Eu gosto sempre de fazer uns 3 dias de oficina, mas hoje é mais corridinho, sim, mas a gente vai conseguir. O próximo mote, gurias, agora vocês vão ter 5 minutos, tá? 5 minutos, as mesmas regras valem. Vamos escrevendo, sem julgar. E a pergunta é: quem é a mulher que você é? Quem é a mulher que você é? Vamos lá.
Vão escrevendo. Lembrando que eu continuo aqui, caso alguém precise de alguma ajuda. Mais um minutinho. Meninas, eu peço que vocês abandonem, então, o escrito mais uma vez. Voltemos para cá. Tudo bem com a escrita? Como é que vocês estão se sentindo? Como é que está sendo? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu posso. Vai lá. Eu acabo sempre me sentindo um pouco travada, né? E acaba sendo difícil para mim seguir, deixar fluir, né? Porque parece que eu preciso pensar muito para poder escrever alguma coisa. Quando fala, deixa, só escreve o que está no teu pensamento, parece que não tem nada. Então, quando eu preciso criar alguma coisa, assim, essa pressão, né? Então, eu acabo travando e dá um branco. Mas é bom, esse tipo de escrita eu já fiz, né? Para tentar ver como eu tô me sentindo, só escrever. Mas eu ainda tenho muita dificuldade com isso. Acaba vindo muito julgamento, né? Que tem que ser algo muito bom, que tem que fazer sentido, né? Obrigada por compartilhar, Adriana. Assim, vou te dar talvez uma sugestão que funciona para mim, e eu faço isso bastante. Tu pode tentar agora nos últimos motes. A gente tem mais 2 motes. Estamos nos encaminhando para o final do nosso encontro. Daqui para frente vai ser um pouquinho mais rapidinho. Mas, por exemplo, assim, vê se te ajuda, tá? Te convido a ver se funciona para ti essa maneira. Quando tu te deparar, assim, com o que tu quiser escrever e tu achar que não vem nada, escreve justamente sobre isso, como tu tá te sentindo nesse momento. Às vezes eu fazia isso também nas aulas de... Eu fiz alguma cadeira também de escrita na faculdade de teatro,
embora tivesse um pouco mais a ver com dramaturgia daí, para cena, mas eu fazia isso. Eu escrevia literalmente, não consigo pensar em nada, estou muito pressionada, estou com muito frio, isso está interrompendo meus pensamentos. Quando eu via, eu ia indo e acabava saindo coisas. Então, tu pode escrever sobre isso também até o momento que encontre a pergunta que eu fiz. Se não encontrar também não tem problema. Usa esse momento, então, para ir destravando e te libertando. Pode ficar à vontade, não tem problema nenhum. Te convido a talvez tentar dessa maneira. Gurias, mais alguém? Tranquilo, então, vou passar para o nosso próximo mote. Agora é o seguinte, vocês vão escrever em uma frase ou uma palavra. Vai ser diferente, tá? Vocês vão tentar formular uma frase. Uns 3 minutinhos para a seguinte pergunta. Na verdade, não é muito bem uma pergunta, mas eu gostaria que vocês escrevessem um recado para as outras mulheres. Em uma frase. Um recado para as outras mulheres. Mais um minutinho. Vão finalizando. Gurias, mais uma vez, por favor, abandonem o escrito e voltem para cá. E aí, dessa vez, escrever uma frase mudou muita coisa, mudou pouca coisa, foi mais fácil, foi difícil. A Nina já tá fazendo uma cara. Fala pra gente o que aconteceu, que agora eu fiquei curiosa.
Ai, é que assim, não dá pra falar uma frase só. Eu escrevi, acho que 3 coisas, assim. Eu nem lembro mais. Mas é que tem tanta coisa que a gente quer dizer. É que eu escrevi assim, ó. É que daí eu fico na minha cabeça. Eu falo as coisas e eu já me respondo. E aí eu tinha feito uma frase de que só uma mulher pode entender o que outra mulher tá passando, né? Tipo, da gente não esquecer disso. Só que muitas vezes eu vejo que, nem, tipo, por exemplo, nós mulheres brancas não entendemos o que as mulheres negras estão passando. Não entendemos o que as mulheres indígenas estão passando. Então, na hora, eu escrevi e já me julguei. Ele já disse, não, amiga, não tá, não. Não, tem que ser uma coisa mais geral aí pra gente poder passar o recado, senão tá errado. E aí eu fiquei assim, gente, o que eu vou escrever? Mas saiu alguma coisa. Conseguiu fazer algo depois? Aí eu posso até falar aqui, ó. Pode falar. Sejamos apoio para as outras. Vamos escutar o que outras mulheres têm a dizer. Perfeito, perfeito. Era isso que eu ia. Mais ou menos o que veio na minha cabeça também, exatamente, né? Sim, que talvez esse recado pudesse ser justamente em relação a essa problemática. Porque nem toda mulher entende o que a outra mulher passa, porque, embora a gente seja mulher, as vivências são diferentes, as condições são diferentes. Gente, é o seguinte, como eu comentei antes, provavelmente a gente vai precisar de mais uma vez encerrar a reunião e voltar. O Zoom já me avisou que daqui a 4 minutinhos ele vai encerrar. Alguém precisa falar alguma coisa nesse momento? Assim, mais rapidinho? Se não, então, eu vou encerrar agora e a gente volta na próxima. Todo mundo daí compartilha o seu recado. A gente faz o nosso último mote e finaliza, beleza? Beleza. Então já voltamos. Até daqui a pouquinho.